Pessoalzinho do sexto ano B, ó quem está aqui, eu hoje em homenagem aos indígenas e ao módulo 7, que nós estamos falando dos primeiros habitantes da nossa América. Eu e meu amiguinho aqui Samuel, a gente vem então dar continuidade ao vídeo anterior. Fica aí, Samuel, viu? Fica aí, vou colocar o Samuel aqui, ó, do meu ladinho, tá aqui do meu lado, ó, tá? E ele vai me ajudar então a continuar a apostila, tá? Então nós explicamos até o Estreito de Bering, que mostra exatamente como os primeiros habitantes vieram para a América. Agora, nós estamos a partir da página 128, que tem aqui um texto que fala do Museu do Homem Americano, que é um museu que nós temos no Brasil e que explica toda essa história de como os primeiros seres humanos vieram parar na América, tá bom? E depois nós temos uma atividade que nós vamos corrigir aqui com vocês e dar continuação ao tema, tá? Acompanhem comigo então na página 128, que nós temos outra questão, a idade dos americanos. Eu tô nesse texto aqui, ó, e tem uma foto aqui do museu, tá? Que é o Museu do Homem Americano, ó. Olha o que tá na legenda. A Fundação Museu do Homem Americano, criada em 1986, tem por objetivo a preservação do patrimônio cultural e natural do Parque Nacional Serra da Capivara. Lá são desenvolvidas pesquisas nas áreas de paleontologia, arqueologia, biologia e bioarqueologia. Essa foto é de 2019. Todos os dados que nós temos no Brasil até hoje sobre os primeiros habitantes aqui do continente americano, a grande maioria desses dados nós temos nesse museu do homem americano, tá bom? A maioria dos arqueólogos concorda com a idade do homem americano de aproximadamente 15 mil anos. A maioria dos arqueólogos concorda que a idade que começaram a vir os primeiros habitantes aqui para a América foi há 15 mil anos atrás. Porém, nós temos uma arqueóloga maravilhosa. O Samuel tá perguntando quem é. Calma, deixa eu explicar. É uma mulher maravilhosa, viu? Ele tá perguntando que ele é ansioso. Ele é igual a vocês, ansioso. Ele quer saber tudo logo antes da gente explicar. Calma, eu vou falar. Arqueóloga brasileira Nied Guidon. Para de me interromper. Ele fica brincando porque o nome dela parece aquele guidão de bicicleta. Guidão de bicicleta. É Nied Guidon, respeita ela. Ela é maravilhosa. Nied Guidon. E é diretora do Museu do Homem Americano. E eu vou falar. Ele tá perguntando onde fica esse museu. Mas deixa eu explicar. Fica no Piauí. Gente, tá aqui na apostila. Tá aqui na apostila, Samuel, depois você lê. Ela, porém, ela discorda. Por que que ela discorda? Porque ela pode. Ela é estudiosa. Ele tá falando que ela discorda porque mulher só gosta de discordar de tudo. Eu vou colocar ele pra lá. Vou colocar ele pra lá porque ele fica se intrometendo na nossa aula. Prestem atenção. A maioria dos arqueólogos acreditam que há 15 mil anos atrás começaram a ter os primeiros habitantes. A Nied Guidon, que não tem nada a ver com bicicleta, viu, gente? É o nome dela. Ela é diretora responsável desse museu. E esse museu fica lá no Piauí. Ela acredita que não é há 15 mil. Existem vestígios aqui no Brasil de já terem seres humanos há mais de 50 mil na América. 50 mil anos atrás. E ela acredita nisso por quê? Eu coloquei esses dois risquinhos aqui, ó, porque os indígenas que gostam de pintar o rosto, né? Então, como a gente tá falando de indígena, então eu fiz uma homenagem a eles, tá? Vestígios há 50 mil anos. E esses vestígios é de uma fogueira que o grupo de arqueólogos desse museu encontrou. Então, muitos acreditam que ela tá certa e outros acreditam que não, porque fogueira não precisa necessariamente ser um ser humano para fazer fogueira. Pode ser um raio que caiu em algum galho e fez alguma fogueira. Muitos acreditam que essa fogueira que a Nied Guidon encontrou, esses vestígios, foi de uma fogueira natural, criado pela natureza através de um raio. Ela diz que não, que acredita que ser vestígios de seres humanos, que seres humanos possam ter feito essa fogueira. Bom, gente, nada é comprovado, muitos acreditam que sim, muitos acreditam que não. O importante é, enquanto não houver resposta concreta, a história está para nós. E a gente fica interpretando. E agora? Será que é 50? Será que é 15 mil? Qual a idade será certa? Os primeiros habitantes
aqui na América? Enquanto não tem uma resposta concreta, nós vamos viajando e deixar a coisa acontecer. Uma coisa é certa, os primeiros habitantes são indígenas. Sim, a gente continua, tá bom? Já falamos sobre o Museu do Homem Americano, agora a gente tem aqui uma atividade na página 128 com 2 textos. Gente, a gente adora lenda, nós adoramos mitos e são 2 que eu vou contar para vocês agora. 2 mitos diferentinhos, tá? De 2 tribos indígenas maravilhosas brasileiras que elas contam do ponto de vista delas como que surgiram os seres humanos aqui na América, tá? Primeira lenda é de uma tribo chamada Paiute, são esses primeiros indígenas que nós vamos citar, e depois dos Caigangue, tá? Então vamos prestar muita atenção no primeiro mito. Diz o seguinte na lenda dos Paiute: o gelo havia formado à frente deles. Estava lá uma montanha de gelo na frente dos humanos, tão alto que alcançava o céu. Era impossível para o povo atravessá-lo. Um corvo voou até o alto e com o seu bico ele golpeou o gelo até rachá-lo. O coiote disse: essa gente miúda não pode atravessar o gelo. Mas o corvo voou mais alto e fez outra rachadura. E o coiote insistiu: tente outra vez, tente outra vez. O corvo voou de novo e rompeu o gelo. Então o povo atravessou em disparada. Ó, que bonitinho. Esse é o mito dos Paiute. Eles contam assim, que os seres humanos vieram de fora para cá, para América. Só que ao chegar aqui, tinha uma barreira muito grande de gelo. Aí o coiote foi lá e golpeou alto e o gelo começou a romper. Mas não rompeu de cara, logo de prontidão. Aí o corvo disse: rompe, insista, vamos lá, golpeie de novo, insista, tente outra vez. E aí o corvo foi lá, rompeu, ele foi bicando até romper. Então o corvo rompeu com o bico e o coiote gritando: tente outra vez, até que o gelo se rompeu, abriu aquilo que era uma montanha, abriu, e as pessoas então atravessaram ao meio e vieram para o nosso continente. Esse é o mito dos Paiute. Olha o mito dos Caigangue, que é uma outra tribo indígena. Os Caigangue afirmam que os primeiros da sua nação saíram do solo. Olha isso, abriu o chão e eles começaram a sair de dentro do chão. Por isso que eles têm cor de terra. Numa serra, lá no sudeste do Paraná, dizem que ainda hoje se podem ver os buracos pelos quais subiram. Uma parte dos Caigangue permaneceu subterrânea. Essa parte ainda continua lá. E a ela vão se unir as almas dos que morrem aqui em cima. Os Caigangue já tem uma outra versão. Dizem que os nossos primeiros humanos, os primeiros habitantes da América, não vieram de fora para cá. Eles já estavam aqui e eles saíram do solo. E eles são feitos de terra. Por isso que a cor deles é cor de terra. A cor dos indígenas é cor de terra, né? Pele vermelha. Então diz os Caigangue que eles surgiram da terra. E quem não veio, que continua lá na terra, é para lá que eles vão quando morrem, né? Para a terra. Então olha só esses 2 mitos, dos Paiute e dos Caigangue. Dos Paiute vieram de fora para dentro, e dos Caigangue eles estão aqui, eles vieram daqui. São 2 mitos, gente, a gente não critica porque é cultura e mito está aqui para a gente ouvir e estudar, então a gente não critica, tá? Vamos fazer o exercício agora mediante esses 2 mitos? Que vocês meditem nessas 3 questões sobre esses 2 mitos que vocês acabaram de ouvir. Primeira questão: aponte semelhanças e diferenças entre as 2 formas de explicação sobre a origem dos humanos. Então vocês vão ter que apontar coisas iguais e coisas diferentes nos 2 mitos. Vou deixar você pensar. Já eu mando a resposta para ver se você acertou. B de bola. Essas lendas se aproximam de alguma das hipóteses sobre o povoamento da América estudadas neste módulo? Lembra que nós temos aqui, ó, 4 hipóteses. Essas lendas, uma das 2, te lembra alguma hipótese que nós explicamos e aprendemos na aula passada?
Vou deixar você pensar. Daqui a pouco eu venho com a resposta para ver se você acertou. E a última grande pergunta: por que diferentes povos têm interesse em conhecer a origem de seus antepassados? Por que diferentes pessoas têm uma curiosidade tão grande de saber do seu passado? Eu tenho curiosidade na minha, será que você tem na sua? E os outros indígenas têm também a curiosidade no passado deles? Muitos povos têm. Por que? De onde vem essa curiosidade? Vou deixar você pensar. Daqui a pouco eu venho com a resposta. Por último, para encerrarmos esse módulo, já tá chegando o módulo 8. Última coisa do módulo 7. Gente, a história desse crânio aqui, que foi encontrado aqui no Brasil na década de 70, olha como é importante, 1970, em um sítio arqueológico chamado Lapa Vermelha, em Minas Gerais. Um grupo de arqueólogos encontrou esse crânio aqui, desse jeito aqui, vou tampar isso aqui, esse crânio, tá? Ficaram felizes da vida, e como todo arqueólogo, como é que ele procede? Localizou o crânio com luvas, né? Pegou o crânio, colocou dentro de um saco plástico, levou para o laboratório, que é um centro de pesquisas, e lá ele deu para os pesquisadores. E aí os pesquisadores foram estudar quanto tempo for necessário para isso, viu, gente? Sem pressa, para saber qual é a história deste crânio. E identificaram da seguinte forma: era de uma mulher, uma garotinha de apenas 20 anos, com aproximadamente 1,5 m, há mais de 11 mil anos atrás. Então ela esteve aqui no Brasil há mais de 11 mil, e por algum motivo ela esteve ali em Minas Gerais, e ali mesmo ela faleceu, e ali ela foi enterrada, tá? E aí conta-se essa história. Os pesquisadores ficaram muito felizes e deram o nome deste crânio, quando descobriram que era de uma mulher, deram o nome dela de Luzia. Luzia por quê? Porque há muito tempo atrás eles também encontraram um outro crânio e eles deram o nome de Lucy, né? Então eles estavam falando dessa tal de Lucy. Então, em homenagem a Lucy, eles deram o nome a esse segundo crânio de Luzia. E fizeram um programinha no computador. Se Luzia estivesse viva, como mais ou menos ela seria? Desse jeito aqui, tá? Esse aqui não, aqui é uma segunda hipótese, mas a mais certa é essa aqui, Se Luzia fosse uma garota viva hoje, ela seria dessa segunda forma aqui, tá? Esse foi o crânio que descobriram. Luzia seria assim, tá bom? A datação do crânio de Luzia e outros vestígios que eles acharam junto com o crânio, historicamente levam a hipótese do povoamento, da ocupação da América. Então teria sido acontecido mais ou menos entre 13 mil a 12 mil anos atrás, e não a 10 mil, como muitos arqueólogos afirmam, tá bom? Então esse crânio foi encontrado há mais de 11 mil. Então, se foi encontrado há mais de 11 mil, então entre 13 e 12 mil anos atrás, mais ou menos, já existia vida na América, né? E o rosto de Luzia, ele é muito parecido com o rosto dos africanos. O nariz, a testa, os lábios. Então isso reforça a nossa ideia de que o berço da humanidade é a África. Os primeiros seres humanos americanos vieram da África e vieram para cá, para o nosso continente. E aí criaram, né, famílias aqui, tiveram filhos, e foram tendo famílias, até que hoje a nação americana é enorme, tá bom? Essa é a história da Luzia. Depois a gente vai fazer essas 3 questões que tem aqui.